E esse convite de Cristo, não tenhais medo. 3 vezes Jesus fala isso. O medo é horrível. O medo é um sentimento muito normal, né? Qualquer coisa que ameace a minha segurança, a minha vida, suscita medo. As crianças têm os seus medos, o medo do escuro, medo do bicho-papão, medo de que alguém grite com elas, né? Pois os adolescentes têm os seus medos próprios, o medo de si mesmo, o medo do sexo oposto, o medo que se traduz depois em timidez, né? Quanta timidez na meninada. É medo de falar, de se expor, de ser criticado. Pois os adultos, nem digamos os medos que nós temos. Medo do futuro, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de perder o emprego. Quantos medos nós temos? Pois bem, irmãos, tem um salmo que diz: de todos os temores o Senhor me livrou. De todos. Por quê? Jesus vai dar a motivação aqui no Evangelho. Mas antes de comentar um pouco o Evangelho, eu quero voltar lá na primeira leitura. Mas existe um medo que é a raiz de todos os medos. O medo da morte. E quando eu digo medo da morte, eu não me refiro tanto à morte física. Essa é inevitável e virá, e com medo ou sem medo ela vem, né? A gente envelhece, a gente adoece, a gente morre. A morte do ser, aquela morte causada pelo pecado. No livro do Gênesis, Adão e Eva, depois que pecam, eles se escondem. E é a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia. Quando Deus procura o Adão no paraíso, onde estás? Adão responde: eu tive medo e me escondi. O medo é horrível. Sobretudo o medo de Deus. Deus é Pai, Deus é amor. O pecado faz essa distorção. O pecado é um veneno que coloca no coração das pessoas: Deus não te ama, Deus não te quer, Deus não é amigo, Deus é um competidor que quer tirar a tua liberdade. Que mentira, que engano. Todos os medos nascem no fundo dessa desconfiança. Deus me ama ou não? Deus existe ou não? Pois bem, Jesus no Evangelho vai dizer: o vosso Pai, nenhum passarinho cai do céu sem o consentimento do vosso Pai. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Vosso Pai, aqui está o segredo. Ser filho, ter o espírito de filho, ter a confiança filial. Jesus chamava Deus, que ele fala, meu Pai, de Abá, papai, paizinho. Jesus tinha essa confiança porque era o filho, mas não era um filho único, ciumento. Ele nos amou tanto e amou tanto seu Pai que ele quis que nós participássemos da sua alegria. Sabe qual é a alegria de Cristo? A felicidade de Cristo? Ter Deus como Pai. Tá bom, irmãos? Vamos dar uma olhadinha E para a gente receber esse espírito de filhos, podemos chamar Deus de Abá, de papai, tinha que ser vencido o pecado. A segunda leitura diz que
O pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. A desobediência de Adão, a transgressão, né? E pelo pecado entrou a morte, e daí o medo. Mas por um outro homem, o novo Adão, Jesus Cristo, entrou a graça de Deus, o dom de Deus, que é muito maior do que a força do pecado e da morte. Sabem qual é o dom de Deus? Sabem qual é a graça de Deus? O Espírito Santo, o amor de Deus derramado nos nossos corações. Essa é a nossa força, essa é a nossa riqueza, essa é a nossa identidade. Somos filhos. O batismo nos fez filhos de Deus, herdeiros do céu. E o batismo nos deu a natureza divina, a capacidade de amar. E junto com essa capacidade de amar, a capacidade de sofrer, por causa do Evangelho, por causa da verdade. Na igreja primitiva, quando uma pessoa se preparava para o batismo, ela tinha certeza que ela estava se candidatando ao martírio. Porque ser cristão num mundo que adorava um monte de deuses e que acusava os cristãos de ateus. Os cristãos eram caluniados como se fossem ateus. Sabe por quê? Porque não acreditavam nos deuses do Olimpo romano, nem grego, né? Acreditavam no Pai, Deus Criador, o Deus da revelação, o Deus que a Escritura nos fala, que criou o mundo e que enviou seu Filho, que derramou na cruz o Espírito Santo. Esse é o Deus dos cristãos, é a Trindade. Pois bem, era proibido, era uma ofensa ao Estado, à fé dos cristãos,